Deixe-me ver. A prancha deve ser retangular. E as bolinhas devem ser colocadas assim, em fileiras. Acho que é isto. Pronto. Ei, Rex, que tanto você resmunga? Resmungando? Eu, hein? Só estou montando um ábaco. Ábaco? Que é isto, Rex? Espere aí, está começando. Mais um Pequenos Cientistas! Diná, o ábaco é um antigo instrumento de cálculo. Então pode-se dizer que você acaba de montar uma calculadora de bolinhas. É quase isso. De agora em diante, não vou usar mais os dedos para fazer contas. Logo a humanidade percebeu que podia fazer contas utilizando os 10 dedos ou dígitos. É por isso que até hoje a gente utiliza a palavra dígito para representar os algarismos, as unidades, as dezenas, as centenas. Logo depois se percebeu que para fazer contas era interessante utilizar um recurso como as pedras. Na verdade, a palavra conta vem do ábaco. Esse aqui é um dos ábacos mais antigos, que tem cerca de 1000 anos. Ele é o Suanpan, que é um ábaco chinês, utilizado até hoje, tanto na China quanto em outros países da Ásia. Ele tem 5 contas na parte de baixo e 2 na parte de cima. As contas são essas bolinhas achatadas que você pode deslizar pelas hastes. Cada haste de um ábaco representa uma unidade, uma dezena, uma centena e assim por diante. Além do ábaco chinês, a gente tem também o ábaco japonês, ou soroban, que é utilizado até hoje. Ele tem 4 contas na parte de baixo e uma na parte de cima que representa 5. Então 4 mais 5, 9. Em cada haste só é possível colocar 9 unidades. Que legal! Vamos somar o número 368 ao número 175. Então, nesse ábaco, nós temos a representação do número 368, na casa das unidades 8, na casa das dezenas 6 e na casa das centenas 3. A primeira coisa que a gente faz, da mesma forma como a gente faz no papel, primeiro eu tenho que somar 5 unidades na casa das unidades, mas aqui eu não posso ter mais do que 10 unidades, então eu tiro 10 unidades daqui e vou transformá-la em uma única unidade na casa das dezenas. Então agora eu vou ter aqui o número 3 e aqui o número 7, que corresponde a 7 dezenas. Agora vamos somar as 7 dezenas do número 175 às dezenas que já estavam aqui. Quando eu somo essas 7 dezenas aqui, eu atinjo o número 14. Essas 10 unidades não podem ficar aqui, então eu tiro e transformo uma centena e vou colocar na casa das centenas. Então agora eu tenho 4 centenas, 4 dezenas e 3 unidades, mas restou ainda a centena do número 175, que era o número que eu queria somar, que eu coloco agora na casa das centenas, atingindo então 543, que é o resultado da soma. Subtrações são feitas de forma análoga e o que é interessante é que quando você passa uma pecinha da casa das unidades para a ordem superior ou da casa das dezenas para a ordem superior, você está fazendo aquilo que no papel a gente chama de vai-um. E o que mostra que o sistema, utilizando numerais indo-arábicos, ele teve a origem nos ábacos, que eram uma forma de calcular que auxiliava os cálculos mentais. Voltando aos dedos, que história é esta? Já chego lá, Diná. Os homens das cavernas já tinham a noção dos números. É claro que eles não conheciam os números que a gente conhece hoje, mas percebiam que as coisas mudavam numericamente. Por exemplo, que os dias passavam e os filhos estavam aumentando. Começaram então a gravar em ossos essas noções de quantidade. Esses ossos entalhados são os registros mais antigos que existem, de mais ou menos 20.000 anos atrás. Aos poucos, os povos primitivos aprenderam a usar os dedos das mãos e dos pés para lembrar pequenos números. E tem muita gente que faz isso até hoje. E assim, cada cultura foi desenvolvendo um método de conhecimento e progredindo nessa ciência tão importante. Espertinha, hein? Qual o nome do especialista que estuda os números e os cálculos? Eu sei! É um matemático. Vamos conhecer um pouco mais.
matemático estuda os números, muitas vezes os números muito grandes, com auxílios dos grandes computadores. Isso é uma coisa importante em criptografia e código de dados. O matemático estuda superfícies, formas dos objetos, procurando entender regularidades e padrões. Vou mostrar para vocês alguns exemplos dos estudos dos matemáticos. Usando as equações da matemática, nós conseguimos estudar o formato das superfícies. Isso pode ser usado para entender uma montanha ou como se formam as dunas de areia do deserto. Estudando o conceito de probabilidade, os matemáticos podem decidir a chance de nós ganharmos numa loteria ou desenvolver técnicas de exame de DNA. Já na Grécia, Pitágoras havia estudado a relação entre os números e as notas musicais. Nos dias de hoje, os matemáticos usam as equações da matemática para relacionar o formato destes pratos, as notas musicais e os desenhos que estas serragens podem formar. Vejamos. As faculdades na área de matemática, elas são os bacharelados em matemática aplicada, matemática pura, estatística, computação. E existe a licenciatura em matemática, que é o curso específico para a formação de professores. Em todas essas áreas podem ser desenvolvidas atividades de pesquisa, e aí recomenda-se que o aluno faça uma especialização ou mestrado e doutorado. É legal saber que no Brasil a pesquisa em matemática é de nível internacional. Nossa pesquisa aqui é muito desenvolvida. Cálculos, cálculos e mais cálculos. Já que você é tão esperto, você sabe como os egípcios contavam? Deixe comigo. O hábito de usar os dedos das mãos para contar funcionava mesmo. As pessoas costumavam contar de 5 em 5 e de 10 em 10. Mas e se a quantidade fosse muito grande? Então, cada cultura descobriu um jeito de representar as mãos cheias. Os egípcios, no tempo dos faraós, por exemplo, usavam símbolos diferentes a cada nova mão cheia. Tinham símbolos para as unidades, dezenas, centenas, milhares e etc. Depois, era só colocar os grupos lado a lado, assim obtinham os valores. E os chineses? Bem, os chineses... Esta eu sei! Os chineses usavam palitos para fazer suas operações. No início, os palitos eram grandes, depois foram diminuindo e eram usados como símbolos para representar os números de 1 a 9. A única diferença é que não existia nenhum símbolo para o zero. Os chineses simplesmente deixavam o espaço em branco. Ahá! Achei que só usassem palitos para comer. Engraçadinho, hein?